Base de dados inserida, e aí se você quiser voltar e modificar a base de dados é bem tranquilo também. Observa aqui na minha tela que eu voltei para a página inicial e se eu quiser fazer alguma nova transformação na base de dados não tem problema algum. Na página inicial nós temos aqui o botão transformar dados. Você apertando ele, ele novamente abre o Power Query para você. Portanto, se você esqueceu alguma das configurações que nós fizemos, ou se você quiser fazer uma nova atualização, basta entrar aqui. No nosso caso, a gente já deixou a nossa base pronta, a gente trocou o que era necessário, então eu vou apertar aqui fechar e aplicar, voltar para o início, porque agora a gente vai começar a trabalhar nas perguntas que esse dashboard vai nos responder. E para isso eu já vou te mostrar onde a gente vai chegar. Esse aqui é o dashboard que você construirá ao longo dessas lições aqui comigo. Então é um dashboard de vendas que nos fala o faturamento total, a evolução do faturamento, que é uma das perguntas que a gente deseja responder, faz também uma análise em relação aos produtos que nós comercializamos, uma análise em relação aos vendedores, aos clientes, enfim. E também podemos verificar de acordo com a região. E o mais interessante desses dashboards é que eles são interativos. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se eu clico sobre um dos vendedores, vou clicar aqui sobre a Vanessa. Observe que todos os outros dashboards eles se comportaram de acordo com as informações da Vanessa. Quanto que a Vanessa contribui para o faturamento, quanto que a Vanessa vendeu nesse ano, de janeiro até dezembro. Se eu ainda quiser filtrar em relação ao estado, eu posso clicar aqui e aí quando eu clico sobre um estado, observem que logo abaixo tem um mapa interativo que mudou para Bahia, para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina e assim sucessivamente. Se eu quiser limpar esse filtro, logo acima aqui tem uma borrachinha chamada limpar seleções e aí voltar os dados para o Brasil inteiro. Mas se eu quiser agora ver outro vendedor, é só clicar sobre ele. Então aqui eu estou vendo o Amaral, estou vendo o Léo, a Daniele e se eu quiser novamente voltar para um panorama geral, é só clicar fora, dentro desse mesmo gráfico. Então dentro da área do gráfico no espaço vazio, cliquei, voltaram todas as informações. É aqui que nós vamos chegar ao final das lições que vão construir, né, que vão contemplar esse exercício. Mas tudo bem, já idealiza aqui a nossa caminhada que nós vamos começar agora a tratar a nossa base de dados para podermos chegar aqui. Voltando então para o Power BI, onde nós vamos trabalhar, nós já tratamos a base de dados e aí uma pergunta que eu vou te convidar a fazer, vou inclusive te convidar a ir para a inteligência artificial. Tenho certeza que você conhece o ChatGPT e se você ainda não conhece, digita aí, faz a pesquisa ChatGPT, faz o seu cadastro, porque você vai dialogar com a inteligência artificial e tenho certeza que você vai extrair muitos insights interessantes a partir da inteligência artificial. Então vamos lá, aqui eu vou fazer uma pergunta para ele, porque é uma empresa, né, uma fornecedora, é a Voito Supply, e eu quero saber dele quais são, vou perguntar aqui, ó, quais são os indicadores importantes em um processo de vendas. Por que essa pergunta para a inteligência artificial? Porque pode ser que você seja um gestor iniciante, pode ser que você tenha uma equipe que ainda não saiba o que precisa controlar, o que precisa se preocupar no dia a dia. E aí, quando você pergunta para a inteligência artificial, você tem a possibilidade aqui de extrair insights. E você vai até comparar se a empresa utiliza já indicadores que você já trabalha ou vai ter novas ideias. Então, olha só o que ele trouxe para a gente. Olha, taxa de conversão de leads em clientes. Então, ele explica o indicador, taxa de fechamento de vendas, tempo médio de ciclo de vendas, ticket médio, taxa de retenção de clientes, o churn rate, né, que é uma taxa de cancelamento de clientes, o custo de aquisição de clientes, que é o CAC, valor vitalício do cliente, enfim. Tem uma série de indicadores que se você tiver com dúvida, eu já sei, aqui já domino a operacionalização do Power BI. Eu estou falando operacionalização que eu sempre gosto de falar um termo, né? Saber mexer no software não garante sucesso nos seus resultados. Você precisa saber que, muito além do que gerar um dashboard bonito, atrativo visualmente, ele tem que ser um dashboard informativo e que esteja alinhado com aquilo que você precisa. No nosso caso, o que a gente vai buscar? Nós temos algumas perguntas aqui no nosso problema que vai ser o seguinte, olha, a evolução do faturamento ao longo do ano,
Nós vamos saber também, né, qual vendedor teve maior ou pior performance. Nós vamos buscar qual cliente fez mais compras, qual produto tem o maior faturamento e também qual produto que dá mais lucro. E é interessante saber o seguinte, isso você vai ver se você já não vê no seu dia a dia nas empresas. Muitas pessoas não conhecem esse tipo de ferramenta de Business Intelligence. Então é hora de você explorar essa ferramenta e fazer um over delivery, né? Você entregar mais do que você é requisitado. Sem mais delongas, vamos começar. A gente vai fazer um primeiro gráfico aqui agora. Lembrando que a gente tem a exibição de relatório, que não está aparecendo nada. A gente tem o modo de exibição de tela, que quando eu clico vai trazer aqui a nossa base de dados tratada. E olha só, as colunas de faturamento, margem de lucro e lucro estão em valor monetário. Ele compreendeu que aqui nós estamos falando de dinheiro. E os outros campos já estão tratados conforme nós havíamos combinado. Voltando aqui para a exibição de relatório, a gente vai começar com um primeiro gráfico que vai ser... e outra coisa também, né? Importante, quando você fez a configuração mais atual do Power BI, lembrando que ele atualiza todo mês, já aparece aqui para a gente na página inicial uma lista suspensa com todos os gráficos que estão disponíveis. É muito similar ao que a gente já tem no Excel. Portanto, o Power BI, nas últimas atualizações, ele buscou aí contemplar as pessoas que estavam acostumadas aos menus, às configurações do Excel. Você vai ver que isso vai ajudar muito a gente. E a gente vai começar com esse gráfico aqui, olha. Um gráfico de colunas empilhadas. Quando eu clico sobre o gráfico de colunas empilhadas, observem que ele já gerou aqui, inicialmente, um formato, mesmo que sombreado, desse tipo de gráfico. E eu estou aqui com 3 modos de visualização habilitados. Olha, eu estou com um painel de filtros, com formato e com dados. Lembrando que se não estiver aparecendo para você todos esses dados aqui, você pode vir em exibição, alternador de painel, e aqui você coloca aqui, olha, mover, criar um visual para alternador de painel. Marca essa opção. E verifica aqui ao lado quais são também os outros ícones que aparecem. Eu acabei de clicar aqui em seleção. Os mais utilizados são esses que estão aqui, ó, dados, formato e criar um visual. Se você tiver com esses 3 habilitados, igual eu estou aqui, é só a gente observar no cantinho direito, a gente vai ter mais facilidade para acessar os recursos principais do Power BI. Então vamos lá. Voltei aqui para a página inicial, escolhi o gráfico de colunas empilhadas, ou poderia ser também o de colunas clusterizado. Eu vou escolher esse aqui primeiro, o de colunas clusterizado. Observem que a diferença de colunas empilhadas para o de clusterizado é que ele vai te dar um detalhamento por segmentos, e é o que a gente quer aqui agora. Então eu vou escolher aqui o de colunas clusterizado e no menu de dados eu vou abrir aqui a nossa base de dados Voito Supply e vou pegar a soma do faturamento. Observem que onde tem dados numéricos, o Power BI já compreende que você vai precisar fazer contas aqui. Eu vou pegar o somatório do faturamento, vocês vão observar que vai aparecer uma única coluna. Observem que na data da venda, ele abre um menu chamado hierarquia. E nessa hierarquia de datas, eu consigo selecionar ano, trimestre, mês e dia. Isso aqui o próprio Power BI já criou para a gente. Então eu vou selecionar mês e observem que eu já tenho aqui a evolução de janeiro até dezembro da soma, né, do faturamento que foi obtido nessa empresa. Talvez tenha sido aí o seu primeiro gráfico no Power BI e o nosso objetivo aqui é ser direto ao ponto mesmo. Então eu já vou deixar aqui esse primeiro gráfico que foi criado, que vai nos responder, né, a primeira pergunta do nosso problema. Qual que é a evolução do faturamento ao longo do ano? Então a gente já tem essa possibilidade de responder a primeira pergunta. E já vou fazer também de uma vez a análise de vendedores. Então nós vamos criar um segundo gráfico e depois nós já vamos aprender algumas lições iniciais aqui em relação à formatação. Clico fora, primeiro gráfico está criado. Eu vou escolher um gráfico agora, vamos abrir o menu aqui para a gente ver as opções. Tem um gráfico de barras clusterizado, então é ele que eu vou clicar agora. E mais uma vez, ele vai abrir com as informações em branco. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vocês vão ver que a navegação é muito similar aos gráficos que a gente tem no Excel. Então eu vou deixar ele escondidinho aqui no canto por enquanto, não tem problema nenhum. E vou aumentar o campo de visualização do outro gráfico para que a gente consiga aqui destinar a nossa atenção. Então o que eu preciso agora?
eu preciso mais uma vez saber a somatória de faturamento. No entanto, eu preciso saber aqui agora em relação aos vendedores. E pronto, já temos mais um gráfico criado. Já temos a soma de faturamento por mês ao longo dos meses e temos a soma de faturamento por vendedor. Mas é óbvio que esses gráficos eles ainda precisam de edições que nós vamos começar a fazer agora. E aí uma das últimas atualizações do Power BI que trouxe essa integração com o Excel nos propiciou a fazer edições mais diretas. Gente, eu vou mostrar para vocês duas maneiras rápidas de editar os gráficos. A primeira delas é uma maneira que até anteriormente só era possível assim no Power BI. Você clica na área gráfica e aí observem que eu tenho aqui, olha, dados, criar um visual e formato. Se esses não estão aparecendo para você, é só vir na aba exibição, como eu falei, ou clicar aqui no maisinho que tem do lado, personalizar alternador de painel, e quando eu clico nesse maisinho, os menus aqui eles aparecem. Então eu sempre deixo habilitado dados, formato, criar um visual, mas à medida que você vai evoluindo com o software, você pode escolher outros também. Muito bem, vou fechar aqui o personalizar e vou escolher, quando eu estou com o gráfico selecionado, a opção formato. E na opção formato vai abrir para você uma lista suspensa com várias opções que você pode trabalhar dentro do gráfico. Então aqui ó, em visual, em tamanho e estilo, ele vai trazer para a gente aqui em relação a tamanho e posição que você pode digitar, ou como a gente já fez, né? Fazer a modificação de tamanho dentro do próprio gráfico, você pode digitar ou alterar por aqui. Observem que quando eu fiz uma modificação, os valores também mudaram nessa caixinha de seleção. Eu vou adiante, ó, em relação a preenchimento, o que a gente tem? Em relação a preenchimento, ele vai nos mostrar as margens que podem ser aplicadas dentro da área gráfica. Depois, tela de fundo. Ele vai nos mostrar aqui se você quer modificar a cor, por exemplo, da tela de fundo. Ó. Coloquei uma cor laranja, não ficou bonito. Eu vou voltar aqui para o branco e depois ainda posso trabalhar com a transparência. Vocês vão ver que isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver criando o nosso dashboard. Depois eu tenho fronteiras visuais, sombras, enfim. São questões de formatação de cores, posições, enfim, a parte estética. E agora a gente entra na parte de título do gráfico. Observem que tem aqui, olha, o Power BI gerou para a gente automaticamente soma de faturamento por mês. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse texto e vou renomear para evolução do faturamento. E aí, apertando Enter ou clicando fora, funciona. Eu vou clicar fora e aí mudou para evolução do faturamento. Perfeito. Isso é um cabeçalho, eu posso mudar essa fonte colocando em negrito, eu posso aumentar ou diminuir essa fonte, como vocês estão vendo. Eu não vou me preocupar com isso agora, porque vocês vão compreender que nós estamos gerando gráficos inicialmente para posteriormente apresentá-los em um dashboard. E para que eu consiga chegar no nível do dashboard, eu preciso saber tudo que eu vou entregar nesse arquivo. Então vocês vão ver que formatar tudo agora pode não ser uma boa estratégia, porque você precisará fazer adequações. Vocês vão perceber isso ao longo do exercício. Avançando aqui, olha, a gente vai ver que tem como formatar o eixo X e o eixo Y, né, que são os eixos horizontal e vertical. E mais lá para baixo, a gente vai ter uma coluna, um menu chamado colunas. E observem que o padrão do Power BI vai vir na cor azul. Eu posso modificar esse padrão para uma cor que já esteja na paleta de seleção, ou se, por exemplo, a sua empresa já tem uma identidade visual, como aqui na Voito a gente tem, você pode pegar o código da cor e trabalhar com essa identidade visual. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou vir aqui em mais cores e vou digitar o código da cor que nós vamos utilizar, que vai ser a FF6C0A. Aperto Enter. Né? Na verdade, que só clicando fora já resolve, e observem que as colunas elas foram modificadas para identidade visual. Então vamos lá, recapitulando, na hora de formatar, você pode clicar sobre o gráfico e navegar no menu Formato, que é aberto dentro desse ícone aqui também chamado Formato, ou ainda uma das facilidades recentes trazidas para o Power BI foi buscar se assemelhar com o que com o Excel a gente já conseguia. Olha só como que é bem mais simples. Vou clicar nesse outro gráfico aqui
E observem que se eu der um duplo clique numa área em branco, isso é importante. Para você conseguir formatar igual lá no Excel, você vai dar um duplo clique numa área em branco. E aí depois que você fizer isso, você clica, por exemplo, sobre a coluna. Olha que interessante. A guia formato, o painel formato continua aqui. No entanto, ele vai deixar centralizado aquele local que você selecionou. Vamos fazer de novo para você entender se você não direcionou seu olhar para lá. Cliquei fora. Selecionei o gráfico. Quando você seleciona, você dá um clique apenas. E agora, com um duplo clique numa área em branco, todas as áreas do gráfico estão selecionáveis. Clico sobre a coluna e observe como que a coluna veio aqui bem próximo, né, de onde eu estou trabalhando. Então, vou modificar. A cor ela já está aqui salva, o código até aparece quando a gente passa o mouse sobre ela. Clico fora, já tenho a alteração dessa coluna. Vou voltar novamente para vocês verem. Um clique sobre o gráfico, 2 cliques para selecionar. Se eu não quiser, por exemplo, a legenda vendedor, porque os nomes já estão aqui e eu vou ter um título falando isso, eu posso simplesmente clicar e deletar. Pronto, saiu essa legenda. Lá embaixo também, soma de faturamento. Clico e aperto Delete. Se você não estiver conseguindo fazer isso, basta você dar duplo clique numa área em branco que isso vai ser possível. E para mudar o título, mais uma vez, clico sobre ele já veio aqui para o meu campo visual, né? Tá bem próximo aqui para gente, mas eu consigo editar dentro da própria caixinha aqui, ó. Análise por vendedor. Vou clicar fora e aí nós temos os nossos 2 primeiros gráficos criados no Power BI. À medida que a gente for avançando, nós vamos trazer outros gráficos e também avançar nessa questão de configuração. Bom, nós criamos os nossos 2 primeiros gráficos aqui no Power BI, nós vamos fazer outros, né, à medida que essas lições avancem. Uma coisa muito importante, sempre salve o seu trabalho. Então eu vou vir aqui mais uma vez no ícone de salvar, salvei. Ele não abriu uma janela para eu escolher o local, porque esse é um arquivo que eu já tinha feito, né, realizado o salvamento prévio. Portanto, você também pode escolher uma estratégia quando estiver fazendo esses arquivos, salvar um arquivo a cada lição. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Então eu quero que essa lição ela seja específica. Eu vou colocar uma letra A aqui na frente só para diferenciar. Aí eu quero que a cada lição que eu assista eu vá salvando para eu ter a evolução do que eu aprendi. É uma boa estratégia. Então eu fiz isso aqui. Na próxima lição a gente traz novas instruções, você salva novamente. Não esqueça dessa dica, te aguardo na próxima aula.